Capítulo 7 dos Principados Novos que se adquirem com as armas e a fortuna alheias. Aqueles que se transformam de privados em príncipes, por graça da fortuna apenas, conseguem-no com pouca fadiga, mas com muita se mantêm, e não encontram percalços no caminho, porque por eles passam velozmente. Mas todas as dificuldades surgem quando chegam ao destino. São eles aqueles a quem um estado é concedido, ou por dinheiro, ou por graça de quem o concede. Assim aconteceu a muitos, na Grécia, nas cidades da Jônia e do Helesponto, onde foram feitos príncipes por Dário, para maior segurança e maior glória dele. E assim acontecia aos imperadores de Roma, que de privados ascendiam ao império por meio da corrupção dos soldados. Sustentavam-nos somente a vontade e a fortuna dos que os tornaram grandes, que são duas coisas muito volúveis e instáveis. Não conhecem e não podem conservar a dignidade alcançada. Não conhecem porque, não sendo homens de grande espírito e virtude, tendo vivido sempre na condição de privados, não é lógico que saibam comandar. Não podem, porque não dispõem de forças que se mantenham amigas e fiéis a eles. Além disso, os estados que repentinamente aparecem, como todas as coisas da natureza que prestes nascem e se desenvolvem, não chegam a ter raízes firmes e ramificações suficientes para resistir à primeira tempestade, a menos que os que se fizeram príncipes de repente, como dissemos, aprendam logo a conservar a virtude depositada em suas mãos pela fortuna e saibam construir depois os alicerces que outros construíram antes de se tornarem príncipes. Quero de um e de outro, desses modos mencionados de tornar-se príncipe, por virtude ou por fortuna, apresentar dois exemplos que ainda conservamos na memória: Francisco Sforza e César Borgia. Francisco, pelos meios devidos e por uma grande virtude, de privado tornou-se duque de Milão, e o que a duras penas conquistara, com pouca fadiga manteve. Por outro lado, César Borgia, chamado de Duque Valentino pelo povo, adquiriu o estado graças à boa fortuna do pai, e com a perda deste, perdeu aquele. Não obstante tivesse usado todo o engenho e feito de tudo o que um homem prudente e virtuoso poderia fazer a fim de criar raízes nos estados que as armas e a fortuna alheias lhe haviam concedido. Porque, como se disse anteriormente, quem não prepara os fundamentos antes, com uma grande virtude pode prepará-los depois, embora com muito esforço do arquiteto e perigo para o edifício. Se considerarmos todos os progressos do Duque, veremos os profundos alicerces construídos por ele para seu futuro poderio. Não julgo supérfluo discorrer acerca deles, pois não conheço preceitos melhores para um novo príncipe do que o exemplo das ações daquele duque. Mas, se os meios por ele empregados não lhe foram apropriados, não o será por culpa dele, porque nasceu de uma extraordinária e extrema malignidade de fortuna. Alexandre VI, quando desejou engrandecer o duque seu filho, contava com muitas dificuldades presentes e futuras. Primeiro, não via como fazer do filho senhor de nenhum estado que não fosse da igreja, e sabia que, se pretendesse apoderar-se do que era da igreja, o duque de Milão, e os venezianos não lhe o permitiriam, pois Faenza e Rimini estavam havia muito sob a proteção dos venezianos. Além disso, via as armas da Itália, sobretudo as de que poderia servir-se, nas mãos daqueles que deviam temer a grandeza do Papa. Não podia confiar nelas por estarem todas nas mãos dos Orsines, dos Colonnas e dos cúmplices deles. Era, portanto, necessário que se perturbasse aquela ordem e que se desordenasse aqueles estados para de parte deles apoderar-se com segurança, o que lhe foi fácil,
porque os venezianos, movidos por outras razões, haviam chamado os franceses de novo à Itália, ao que o Papa não se opôs, e até mesmo facilitou ao dissolver o antigo matrimônio do rei Luís. Passou então o rei à Itália com a ajuda dos venezianos e o consentimento de Alexandre, e mal chegavam a Milão, o Papa conseguia dele novos homens para a empresa da Romanha, a qual foi concedida ao rei para aumentar-lhe a reputação. Havendo o duque ocupado a Romanha e vencido os colonas, querendo manter a conquista e seguir avante, duas coisas o impediam. Uma, seus exércitos não lhe pareciam fiéis. A outra era a vontade da França, isto é, que lhe faltasse o exército dos Orsínis, do qual se valera antes, e não apenas o impedisse de novas conquistas, como também lhe tirasse o que já havia conquistado, e que o rei lhe fizesse o mesmo. Dos Orsínis teve a confirmação quando, depois da expugnação de Faenza, ao atacar em Bolonha, o duque viu com que frieza se meteram ao ataque, e do rei conheceu o ânimo, quando, depois da tomada do ducado de Urbino, ao assaltar a Toscana, o rei o fez desistir da captura. Por isso, o duque deliberou não depender mais das armas e da fortuna alheias, e a primeira coisa que fez foi enfraquecer o partido dos Orsínis e dos colonas em Roma. Atraiu todos os gentis homens deles, fazendo os gentis homens seus, pagando a estes altos proventos e honrando-os, segundo as suas qualidades, com condutas e governos, de modo que, em poucos meses, a afeição deles pelos antigos senhores se extinguiu e se voltou toda para o duque. Depois disso, esperou a ocasião para aniquilar os chefes dos Orsínis, tendo já dispersos da casa de Colonna. A ocasião lhe era boa e ele a usou melhor, porque, vendo os Orsínis, tardiamente, que a grandeza do duque e da igreja significava a ruína deles, organizaram uma dieta em Magione, na Perúcia. Dessa dieta nasceram a revolta de Urbino, os tumultos da Romanha e infinitos perigos para o duque, que a todos superou com a ajuda dos franceses, e tendo recuperado o prestígio, não se fiando na França nem em outras forças externas, para não ter de afrontá-las, voltou-se para a astúcia e soube tão bem dissimular o seu espírito que os próprios Orsínis, com a mediação do senhor Paulo, cuja amizade tudo fez o duque para assegurar, dando-lhe dinheiro, roupas e cavalos, reconciliaram-se com ele, tanto que a estultícia deles os levou a Sinigália até as mãos do duque. Eliminados então esses chefes e conquistados como amigos os antigos partidários deles, havia o duque assentado muito bem os alicerces de seu poder. Possuía toda a Romanha, com o ducado de Urbino, parecendo-lhe, sobretudo, ter conquistado a amizade da Romanha, e todos aqueles povos que começavam a experimentar o bem que dele haviam recebido, e porque essa parte é digna de nota e de ser imitada por outros, não a quero deixar de lado. Tendo o duque tomado a Romanha, encontrou-a dominada por senhores impotentes que expoliaram os seus súditos com mais avidez do que os haviam governado, promovendo entre eles a desunião em lugar da união, tanto que aquela província era toda cheia de latrocínios, de brigas e de todo tipo de delinquência. Por isso o duque julgou ser necessário, para torná-la pacífica e obediente ao braço real, dar-lhes bom governo. Para ele, propôs o senhor Ramiro de Orco, homem cruel e expedito, ao qual deu plenos poderes. Em pouco tempo, este a tornou pacífica e unida, com grande reputação. Depois, o duque julgou que não era necessária tão excessiva autoridade, pois poderia tornar-se odiosa, e propôs um tribunal civil no centro da província, presidida por um juiz, no qual cada cidade tinha o seu advogado.
e porque sabia que os rigores passados produziram certo ódio, para purgar os ânimos daqueles povos e conquistá-los totalmente, quis demonstrar que, se houvera alguma crueldade, não nascera dele, mas da natureza acerba do ministro. Aproveitando-se da ocasião, certa manhã, em Cesena, mandou-o cortar em dois na praça, com um cepo e uma faca ensanguentada ao lado. A ferocidade do espetáculo deixou o povo, a um tempo, satisfeito e estupefato. Mas voltemos de onde partimos. Digo que, encontrando-se o duque, muito poderoso, e em parte, seguro contra os perigos presentes, por se ter armado ao seu modo, e ter em boa parte aniquilado as armas que, vizinhas, pudessem incomodá-lo, restava-lhe para seguir com suas conquistas o respeito do rei da França, porque sabia que o rei, apercebendo-se tardiamente do erro que cometera, não as aceitaria, e começou, por isso, a buscar novas amizades e a agastar-se com a França na incursão que os franceses fizeram ao reino de Nápoles contra os espanhóis que assediavam Gaeta. A intenção dele era garantir-se contra eles, o que logo teria conseguido se Alexandre vivesse. E estas foram as suas ações quanto às coisas presentes. Mas quanto às futuras, ele receava, primeiro, que um novo sucessor da igreja não lhe fosse amigo e procurasse tirar-lhe aquilo que Alexandre lhe havia dado. Procurou assegurar-se contra isso de 4 modos. Primeiro, extinguir o sangue de todos aqueles senhores a que havia expoliado para negar ao Papa o desejo de os restaurar. Segundo, conquistar todos os gentis homens de Roma, como foi dito, para poder, com a ajuda deles, frear os intentos do Papa. Terceiro, atrair o colégio para, se o mais que pudesse. Quarto, adquirir tanto poder antes que o Papa morresse, que pudesse por si mesmo resistir a um primeiro ímpeto. Dessas 4 coisas, até a morte de Alexandre, ele havia realizado 3. Aí a 4ª não completara. Dos senhores expoliados, matou tantos quantos pôde juntar, e pouquíssimos se salvaram. Aos gentis homens romanos já os havia conquistado, e no colégio tinha muito grande partido. E quanto às novas aquisições, havia desejado tornar-se senhor da Toscana, possuindo já a Perúcia e o Piombino, e de Pisa havia assumido a proteção. E como não tivesse que se incomodar com a França, e não voltaria a ter, por já haverem sido os franceses expoliados do reino de Nápoles pelos espanhóis, de modo que uns e outros dele necessitavam comprar a amizade, lançar-se-ia sobre Pisa. Depois disso, Luca e Siena cederiam rapidamente, parte por inveja aos florentinos, parte por medo. Para os florentinos não havia o que fazer. Se tivesse sucesso, o que podia ter, logrado no ano mesmo em que Alexandre morrera, reuniria tantas forças e tamanha reputação que por si mesmo ter-se-ia ele mantido, não tendo mais que depender da fortuna e das forças alheias, mas do próprio poder e da própria virtude. Mas Alexandre morreu 5 anos depois que o filho começara a desembainhar a espada, deixou-o apenas com o estado da Romanha, consolidado, e todos os outros pelos ares, entre 2 poderosos exércitos inimigos, e doente de morte. Mas havia no duque tamanho ímpeto e virtude, e tão bem sabia como conquistar e arruinar os homens, e tão firmes eram os alicerces que construíra em tão pouco tempo, que, se não fora por aqueles 2 exércitos, ou se ele não estivesse doente, ter-se-ia mantido sem nenhuma dificuldade. Que os seus alicerces eram firmes, provou o fato de a Romanha ter esperado por ele mais de 1 mês. Em Roma, ainda que meio vivo, ficou seguro. E apesar de os Baliones, Vitellis e Orsines terem ido a Roma, não puderam fazer nada contra ele.
Se não pôde fazer papa quem ele queria que fosse, pelo menos conseguiu que não o fosse quem ele não queria. Mas se a morte de Alexandre estivesse são, tudo lhe seria fácil. Ele me disse, no dia em que Júlio II foi eleito, que tinha pensado no que poderia suceder à morte do pai. Para tudo encontrava remédio, mas não pensara nunca que no dia da morte do pai, ele próprio pudesse estar para morrer. Tendo eu então coligido todas as ações do duque, não poderia censurá-lo. Pelo contrário, parece-me que suas ações devem ser imitadas por todo aquele que, pela fortuna e com as armas dos outros, alcançou o poder. Porque ele, tendo o ânimo tão grande e a intenção tão elevada, não se podia conduzir de outro modo, e apenas se opôs aos seus desígnios a brevidade da vida de Alexandre e a doença. Quem julga, pois, necessário, no seu novo principado, assegurar-se contra os inimigos, conquistar amigos, vencer pela força ou pela perfídia, fazer-se amar e temer pelos povos, ser seguido e reverenciado pelos soldados, exterminar aqueles que o podem ou devem ofender, inovar com novos ordenamentos as instituições arcaicas, ser severo e grato, magnânimo e liberal, extinguir a milícia infiel e criar uma nova, manter a amizade dos reis e dos príncipes, de maneira que ou o beneficiem sem interesse, ou o afrontem com respeito. Não poderá encontrar exemplos mais recentes do que as ações daquele homem. Apenas podemos censurá-lo por sua conduta na escolha de Júlio para pontífice, a qual foi errada, porque, como foi dito, se não podia fazer um papa ao seu modo, ao menos devia lograr que não fosse papa quem ele não queria que fosse, e nunca podia ter concedido que ascendesse ao papado nenhum dos cardeais a quem ofendera, ou que, tornado papa, viesse a temê-lo, porque os homens ofendem ou por medo ou por ódio. Aqueles a quem havia ofendido eram, entre outros, São Pedro, Advíncula, Colonna, São Jorge e Ascânio. Todos os outros tornados papas tinham por que temê-lo, exceto o cardeal de Rouen e os espanhóis. Estes, por afinidade e obrigações. Aquele pelo poder, tendo ao seu lado o reino da França. Portanto, o duque, diante disso, devia tornar papa um espanhol, e não podendo, devia consentir que fosse o cardeal de Rouen e não São Pedro Advíncula. Engana-se quem acredita que aos grandes homens os benefícios novos fazem esquecer as injúrias antigas. Errou, portanto, o duque nessa escolha, e esse engano foi a razão de sua última ruína.